Bom dia a todos. Nós vamos começar mais um webinar da nossa série aí. E eu gostaria realmente que todos vocês tivessem um ótimo dia, que aproveitassem muito bem esse evento, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rinaldo Bonfim, eu sou o diretor comercial aqui na Corp. Acredito que a maioria de vocês já me conheça, tá? Já estou aqui com vocês há bastante tempo, e pessoal que tem participado aí dos nossos webinars já são velhos conhecidos nossos, né? Então, eu quero que vocês aproveitem, nós vamos ter uma palestra muito legal do pessoal da Broadcom, tá? O Douglas vai estar aqui com a gente, até aproveito para agradecer ao pessoal da Broadcom pelo apoio que nos tem dado nesses webinars. E fiquem abertos aí para qualquer tipo de pergunta, tirem dúvidas, tá? Durante o evento, nós vamos responder a todas as suas perguntas via chat, tá? Lembrando também que esse evento será gravado e disponibilizado depois para todos vocês que participaram. E eu gostaria realmente que vocês aproveitassem muito bem esse webinar, aproveitassem das informações que nós temos para transmitir a vocês, né? E fiquem à vontade para interagir conosco depois do evento também, com os nossos gerentes de conta, comigo, enfim, fiquem à vontade para interagir com todos nós. Tá? Eu vou passar a palavra Da Karen. a Karen. A Karen é do nosso marketing, ela é responsável aqui pela realização de todos esses webinars, dos nossos eventos, e ela tem um recadinho muito legal para dar para vocês aí, principalmente na questão de brindes, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos e aproveitem, tá? Karen, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, como a Rina falou, para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen, eu sou analista de marketing aqui da Corp, tá? E eu tenho uma notícia muito legal para vocês, que quem tiver inscrito aqui nos webinars vai ganhar um prêmio de participação, tá? Um brinde de participação. Então, se você ainda não está inscrito nos webinars, corre se inscrever e já garantir o seu brinde, pessoal. Não se esqueçam, tá? Então, sempre no final do webinar, vocês vão ganhar um brinde. Bom, então vou passar a palavra agora para o Brunelli e ele vai ter um recado para vocês. Maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer. Eu sou o César Brunelli, conhecido como Brunelli aqui, gerente de produtos na Acorp, tá legal? Vou falar brevemente de como a Corp pode apoiar, pode ajudar vocês, tá? Então, a gente conta hoje com uma equipe de AMs totalmente dedicada ao seu atendimento, priorizando principalmente tempo de resposta, propostas, dúvidas e apoio a qualquer necessidade, tá? Além disso, contamos também com 3 pré-vendas, né? Na verdade, 2 pré-vendas e uma pessoa responsável pelo suporte. Os pré-vendas totalmente capacitados, certificados e dedicados a todo o apoio que vocês necessitarem, tá? E também uma pessoa dedicada principalmente ao Partner Portal, que é muito importante, onde a gente, né, tem documentos que apoiam vocês para localizar as informações, localizar, por exemplo, aonde vocês fazem downloads de produtos, de licença, aonde vocês localizam essas informações, toda a parte de e-learning e principalmente o portal de suporte, tá? Que é muito importante. Qualquer problema técnico, qualquer dúvida técnica, qualquer coisa que vocês precisarem em relação a qualquer produto, temos um sistema de chamados totalmente da Broadcom, totalmente disponível para vocês interagirem lá a qualquer momento, tá? E em caso de qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser conhecer mais em como a gente pode apoiar em relação a todo o nosso time, é só entrar em contato com os AMs, tá? Entrar em contato conosco para saber mais, tá legal? Além de tudo isso, a gente apoia também em toda a parte de treinamento e capacitação para vocês, tá? Então, vocês podem contar com o nosso apoio em relação a webinars, tanto para clientes finais, para equipe interna, webinars técnicos, webinars com foco um pouco mais comercial, enfim, de acordo com a sua necessidade, tá? A gente está aqui totalmente à disposição para apoiar vocês também, tá legal? E
a gente vai falar aqui brevemente do calendário dos webinars que a gente já vem, né, realizando há mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás aí. Então, para quem fez a inscrição no primeiro webinar, automaticamente já está inscrito para toda essa sequência de webinars. Não esqueçam de participar, é muito bacana, é muito importante, tá? A cada sessão a gente está falando de um produto diferente, com um convidado especialista da Broadcom diferente, tá? Então é legal para que vocês também conheçam a equipe da Broadcom, tá? Então, caso vocês queiram também estender esse convite para a equipe de vocês, ver alguém que é importante estar participando também, fique à vontade em relação a isso, tá, pessoal? Então, para qualquer mais informações que for necessário, é só entrar em contato com a gente. Então, para a gente começar a nossa apresentação, o nosso webinar, eu vou passar agora a palavra para o Douglas da Broadcom, tá? Muito obrigado, pessoal, e até mais. Douglas, não sei se você está mutado. Agora sim? Agora sim, show de bola. Obrigado. Obrigado, César, pela introdução e toda essa parte aqui. Antes de tudo, quero agradecer à Corp por essa organização e por toda a ajuda que estamos fazendo, né, e todo esse intuito para, né, termos todo esse ecossistema que a Corp mantém, né, e temos toda essa informação e a disseminação de toda a nossa plataforma da Broadcom para o ecossistema da Corp. Bom dia, pessoal. Meu nome é Douglas Charcon, eu sou o arquiteto para soluções de Value Ops para toda a região da Latinoamérica, e é um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje, nessa manhã, queremos falar muito sobre a solução de Value Ops da Broadcom e como que nós estamos ajudando as empresas no desafio da implementação de Value Ops, que isso engloba várias disciplinas e várias outras pontos numa empresa para ajudar os desafios do dia a dia, né? Mas antes de tudo, eu também quero apresentar a vocês o Rogério Caixeta. Caixeta, você está aí? Estou aqui sim, Douglas. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela presença. Eu sou o Rogério Caixeta, tá bom? Assim como o Douglas, eu faço parte do time de soluções de VSM, né, na área que a gente tem hoje dentro da nossa corporação Broadcom, chamada como ValueOps, tá bom? Hoje sou especialista nas duas soluções, tanto em Clarity como em Web, tá? E hoje eu estou aqui apoiando o Douglas, tentando ajudá-los em algumas questões que podem surgir durante esse webinar, tá bom? Para organizar um pouco as questões e tudo, e também fazer alguns insights para ajudar um pouco no entendimento aí. E fiquem à vontade para fazer uma colaboração aqui com a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença. Douglas? Ok, só um ponto importante, se todos estão conseguindo ver minha tela. Sim, tudo certo, Douglas, pode continuar. Bom, montamos uma agenda aqui para ser, né, o mais sucinto possível, mas que transmite a informação adequada e na medida certa para todos. E no intuito, como o Caixeta começou a dizer, a solução é proposta e o que implementamos é o VSM, é o Value Stream Management. Então, o Value Stream Management tem 2 principais produtos, que é o Clarity e o Rally, que temos as visões de integração entre as duas disciplinas para que mantemos e a ajuda e mantemos o que podemos entregar de melhor na visão, o que a Broadcom enxerga como a melhor visão para entregar a Business Agility e negócios. Ok? E esse é um ponto principal. Isso, aliás, esse é um ponto que eu quero falar muito aqui também, que nós estamos participando junto com a Corp, né, do evento de Agile Trends, e das muitas e muitas use cases e cenários que foram apresentados, muito se foi falado. Como alinhar negócios, estratégia, área executiva com os times. Então, isso foi, digamos assim, primordial em muitas e muitas use cases lá, tá? Então, é isso, e esse é o ponto principal que a gente quer passar isso hoje. O alinhamento
entre as várias áreas, várias nuances numa implementação de agilidade, mas sempre com foco e digamos assim, o nosso target, estamos alinhados com a empresa como um todo, ok? Então, deixa eu apresentar assim para vocês, e eu quero falar um ponto importante, e alguns tópicos que eu gostaria de fazer um alinhamento antes, para a gente ter um entendimento melhor do que é a solução de Value Ops da Broadcom, antes da gente começar, propriamente dito, com a solução e os produtos. Então, vejam, vamos alinhar assim. A transformação digital pode ser entendida, não há uma receita de bolo e um entendimento comum, mas o que mais se aceita hoje em dia, né? Eu estou usando os meios digitais, a tecnologia, para transformar, para justamente ajudar todos os desafios que a empresa pode passar. Vejam aí que nos últimos 2 anos, pelo menos, muitas empresas depararam com a pandemia e tem que mudar o modo de trabalhar, mudar a cultura, mudar, tem que ter algum meio na qual podemos usar a tecnologia para, no meio da transformação que ocorremos, lógico, ajudar toda a empresa a continuar trabalhando. Esse é um bom exemplo, eu creio, não? E por favor, comentem aí se tem alguns cenários que vocês passaram que é importante. Então vejam que atrelar meios tecnológicos, tecnologia, né, processos digitais e tudo mais ajudam nesse entendimento da transformação digital. Transformação digital pode ser uma melhoria ou uma melhoria em algum processo, pode ser uma automação em alguma parte da empresa ou como toda a empresa. Enfim, é ajudar os meios digitais para ajudar os desafios da empresa como o dia a dia. E nessa transformação, e muitas das empresas estão fazendo essa transformação digital, digamos assim, pelo menos um período de 3 a 5 anos, muitas e muitas implementações nisso, né? Sistemas, frameworks, metodologias, enfim. Mas nessas implementações estão começando agora a surgir alguns pontos importantes que são levantados no meio dessa implementação e muitos gestores, times, estão começando a se questionar, não só eles mesmos, mas colocando isso para uns níveis e falando. E cada uma dessas partes, dessas camadas da empresa estão perguntando, poxa vida, temos todas as tecnologias, sistemas, mas estamos conseguindo entregar o valor planejado? O que nossos clientes estão pensando? Vamos conseguir entregar o que foi prometido? Né? Temos as pessoas, os recursos corretos para poder fazer essa transformação, e toda essa ajuda? O que estamos esperando? Então, digamos, uma visão que a gente tem mapeado nessa vez é justamente o como implementar, como as empresas estão conseguindo implementar isso e nas diversas camadas, não somente a camada dos times, mas como a visão como um todo da empresa e os diversos níveis hierárquicos da empresa, digamos assim. Não quero falar a parte hierárquica com muito ênfase, tá? Mas só uma ênfase nessa explanação, né? Do que você pode colocar em essas diversas camadas de portfólio, programas e times, o que cada um está esperando e o que cada um está encontrando de problemas. Então, vejam, estou priorizando, tenho as pessoas, eu tenho o balanço correto do meu portfólio, estamos entregando conforme o esperado, estamos entregando qualidade para cada parte da sprint ou de um release, estamos conseguindo seguir o definition of done, digamos assim, né, no final de cada sprint e ter um incremento de produto. Então, esses são o estado que a gente está mapeando com muitas implementações e aplicação de Business Agile nas empresas. A transformação digital, para conseguir fluir e ter um entendimento melhor entre todas, precisamos ter uma mudança de um modelo entre as empresas. Muitas empresas ainda utilizam um sistema, digamos, não que esteja errado ou que não, mas na implementação de Business Agile, nós temos que mudar alguns pontos importantes para que a mudança flua e eu tenho um entendimento melhor dos valores que vem tanto da estratégia, do nível de gerência média, tanto na visão de um gerente de produto digital
ou de um PMO e mesmo os times, né? Então, temos que ter uma descentralização, temos que ter que a informação flua melhor entre todas as camadas, entre todos os departamentos, né? Digamos assim, as pessoas têm que aceitar um pouquinho mais a mudança de valores, a mudança de cultura, a mudança de valores que eu falo é na cultura e não da pessoa como em si, mas que ela tenha uma visão um pouquinho melhor em relação a algumas outras disciplinas. É muito importante ter os especialistas nas áreas da empresa, e isso é de grande valia, mas que esse profissional comece a enxergar um pouco mais generalista, abrir um pouquinho mais o seu leque para ter um entendimento melhor, ou seja, a agilidade requer adaptação, né, e constante verificações. Então, essa adaptação é muito importante, não só para a empresa, mas também para a cultura, para as pessoas, né? Então, vejam que a descentralização, a colaboração, o modo T-shape, digamos, o T-shape que a gente conforma, né? Ou seja, uma pessoa um pouco mais abrangente nas suas especificações técnicas e funcionais, a gente ser responsável no que está realmente fazendo, na sua entrega, né? Ser resiliente também, porque a implementação de agilidade requer muitos acertos, mas também tem os erros, então isso é importante ter esse crescimento, né? Então, essa transformação digital requer essa mudança de um pouquinho do modelo operacional das empresas, né? Douglas, Caixeta, posso por só favor, fazer Caixeta. um comentário aí? Pessoal, vou tentar só, o Douglas falou corretamente e tudo, só tentar tangibilizar um pouco mais, tá? Antes nós tínhamos, onde tem no lado de esquerda, onde tem o quadrante de industrial, nós tínhamos uma organização que era totalmente voltado no você tem que fazer isso dessa forma, e era tudo hierarquizado e trabalhado em silos, né? Hoje, né, conforme foi passando o tempo, isso foi mudando, né? Hoje, todas as organizações hoje estão nesse processo de transformação, onde você precisa de um propósito, você precisa de um foco, todo mundo tem que ter essa colaboração, e uma coisa que é muito importante, né? Hoje você tem essa transparência. Hoje, a mensagem da organização, tanto em alto nível quanto em baixo, tem que ser clara. Isso sendo claro, isso irá facilitar muito o entendimento e a colaboração para todos os envolvidos dentro da corporação. Porque o foco nesse contexto todo será sempre o cliente, tanto o cliente interno, aí quando a gente treina a própria empresa, né, quanto o cliente externo. Então, é uma mudança de perspectiva, de paradigma, e consequentemente vem essa imersão de novas tecnologias e processos com adaptação muito rápido, onde requer um foco e uma priorização, né? Eu acho que o grande foco nisso tudo é sabermos o que temos que fazer e priorizar e executá-los, né? Onde o resultado disso será o valor para o cliente. Douglas, só esse comentário que eu queria fazer mesmo. Muito obrigado, Caixeta. Então, acho que isso complementa, né, toda essa parte, nesses dois pontos principais da transformação e o como que a agilidade pode influenciar e mudar e ajudar as empresas, certo? Continuando aqui, não posso falar em agilidade, mudança e transformação digital sem ter dois pontos principais, né, que muito se ocorrem: projetos e produtos. No seu conceito inicial, são, digamos, definições um pouco diferentes e no conceito. O produto, você tem que pensar hoje numa maneira onde você pode pensar num ciclo um pouco maior e no seu ciclo de desenvolvimento o que você vai atrelar de valor, o que você vai entregar de melhor segundo a sua estratégia, e você vai incorporar isso no seu produto para os seus clientes. O projeto em si é uma parte, digamos, são tarefas num pré-determinado tempo, né? O produto não é isso, ele vai digamos, vai se reerguer e vai ter um ciclo maior para você poder e colocar toda a sua estrutura nela. Então, são approaches que você deve tomar em consideração quando você está mudando
para agilidade, pensando na transformação digital. Como manter, porque quando você faz uma estratégia, está atrelada aos principais missões e valores da empresa, você tem pelo menos um ciclo de 3 a 5 anos numa visibilidade para implementar uma estratégia. E nisso os projetos não cabem bem nessa estrutura de como manter esse crescimento e manter os valores e a estratégia ao longo de um certo tempo. Então, o approach, digamos assim, a maneira de pensar e como colocar todos o que há de melhor e que você mapeou para compor essa estratégia, a linha de produtos digitais, é o que vai se endereçar melhor para você. Não é o que vai, não. É o que você vai ter que pensar em promover isso em algum momento da sua transformação digital. Não? Agora, um ponto importante sobre isso. Em algumas empresas, em alguns departamentos de algumas empresas, não podem botar agilidade. Existem departamentos específicos na agilidade, não se complementa e não vai ter como um tracionamento melhor. Nesses casos, a coexistência entre produto e projeto ainda vai ter que existir, o waterfall vai ter que continuar existindo. Então, de uma maneira geral, temos uma abrangência melhor, mas temos verificar as diferenças e mapear as diferenças em alguns departamentos que não conseguem ter a agilidade em si. Então, nós temos que manter e conviver com os dois, com as duas disciplinas, tanto de produto, que é o nosso foco, mas temos que continuar ainda pensando que algumas partes não vão poder aplicar a agilidade e vão ter que continuar em projetos. Até aproveitando, Douglas, desculpa te interromper novamente, tá? Só para tentar botar um cenário para o pessoal que está nos escutando, tá? A gente está falando de Claris, tá, gente? A solução hoje é Claris, né? Então, temos alguns clientes que eles têm alguma ferramenta ou solução que eles têm essa questão de gerenciamento de projeto, de modo utilizando o PMP como base dele, que é o Clarity também, tá? Então, assim, o Clarity, ele oferece tanto essa visão onde você tem de portfólio de projeto, quanto a visão de produto, né? O que eu estou querendo dizer? Que a gente consegue trabalhar com as duas coisas, né? Aí, quais são os clientes que a gente pode oferecer? Pode ser aqueles clientes que falam assim para a gente, falam assim, olha, eu quero ir para agilidade, eu gostaria muito, mas eu não me sinto preparado, porque eu não sei como fazer essa transição. Então, isso a gente consegue fazer essa transição. Ou também pode ter o cenário: olha, eu estou começando aqui com o gerenciamento de projeto, porém eu não tenho ainda uma maturidade para avançar dentro do projeto, para ficar tão maduro ou querer ir para agilidade, ou diferentes desses cenários. A ideia é a gente consegue endereçar tanto essa parte de gerenciamento de projeto como de produto e conviver com as duas ao mesmo tempo, ou conviver com as duas sem nenhum problema. Então, assim, o que eu quero dizer é que a pessoa falar de projeto ou de produto, a gente está atendendo sim, e a gente consegue fazer essa transição. Nós temos esse grau de maturidade para ajudar as companhias a falar assim: olha, a gente está nesse grau de maturidade aqui, ainda não sei o que é produto, mas eu gosto de agilidade. O pessoal está falando, o pessoal está indo todo mundo para produto, e eu queria aproveitar isso também para entender um pouco melhor, para endereçar os meus projetos com produtos, com iniciativas dentro desse mundo ágil, né? Então, a ideia é exatamente essa, a gente focando em Claris, tá, pessoal? Exato. Douglas, desculpa te Bri- interromper novamente, mas E aqui que eu é vi uma visão isso. legal de produto aqui para dar para o pessoal, tá? Show de bola, muito obrigado. Então, vocês vão ver que dentro na nossa solução de Value Ops e nosso produto no Clarity, vocês vão ver como que isso vai se encaixar bem. E eu posso conviver nos dois momentos, e eu posso ter isso para qualquer setor de empresa, eu posso ter isso para qualquer tamanho de empresa. Não, digamos, entre aspas, não se amedrontem com isso, né? Então, os dois pontos, e às vezes, quando você monta a sua estratégia, você tem o seu modelo estratégico, e eu coloco isso dentro do Clarity, você vai ter a sua, digamos, o seu design de produto, mas que em uma parte dela eu vou ter que usar projetos, e isso é muito legal de você modelar na ferramenta, né? Então, continuamos aí. Então, falamos de transformação digital, falamos a transição de modelo
né, do modelo organizacional hierárquico para o modelo ágil, onde mantém a colaboração, a visão, temos a influência de ideias como um todo, né? Então, isso é muito importante. Então, vejam, eu quero que vocês fiquem confortáveis e não se incomodem com os buzzwords, né? Muitas pessoas podem não estar confortáveis sobre alguns termos que eu falo, mas não se preocupem, coloquem isso nas questões ou contatem a gente, ou justamente aí toda a equipe da Corp também vai poder ajudar. Então, o que é Value Stream Management? Então, vejam, Value Stream Management é, digamos, a metodologia onde a gente quer colocar dentro de nosso ecossistema de soluções, onde podemos ajudar todos os níveis da empresa. Podemos colocar, lógico, dentro da nossa escala de agilidade. Nós temos o Rally para colocar e organizar as PIs, fazer as user stories, colocar as features corretas, colocar as tasks, mas vejam, os times estão muito bem organizados, já é de natureza do equipe de desenvolvimento fazer isso correto. A base da agilidade é a equipe de dev tem as melhores, já sabe os recursos que tem que fazer para entregar a sua lista, o seu produto, ela sabe mas e vejam, muitas vezes não temos toda a estrutura e a informação correndo durante toda a estratégia que é necessária. E é isso que eu comentei agora um pouquinho, que muitas empresas, né, e esses cases que foram discutidos lá no evento do Agile Trends, a área de negócio muitas vezes não sabe a evolução do produto, não sabe que valores estão sendo entregues para cada pedacinho que compõe a sua parte, a sua sprint, ou seja, tem algum item no item de backlog list que foi feito para entregar isso. Nós estamos entregando isso, quais são os riscos mapeados nessa implementação? Estamos priorizando o nosso roadmap de acordo com segundo algumas visões, isso pode ser várias as visões, quando você faz a priorização de roadmaps, quando você justamente está dizendo e comentando e implementando produtos digitais, digamos assim, ou implementando uma parte da estratégia. Então, qual a visão que seria melhor para esse? É a visão de investimento? É a visão de o quanto isso termos que investir para poder chegar no objetivo e entregar os valores? É na visão de risco? É a visão de capacidade não só de recurso, mas a capacidade que nós vamos ter para entregar, ou capacidade de infraestrutura, ok? Vejam se uma parte da nossa estrutura e da nossa visão que está atrelada a uma estratégia maior da empresa, uma das partes dela é inovação e tecnologia. Então, numa dessas iniciativas de negócio que eu mapeei, e eu tenho um épico lá que vai me endereçar, está lá. Precisamos mover os sistemas para cloud. Todos os sistemas on-premise têm. Então, ou seja, isso é um fator crítico, é essa visão que você quer ter. Então, vejam, quais são os pré-requisitos tecnológicos, recursos, pessoas, marketing, o que tudo é necessário para compor este plano que está atrelado à estratégia. Então, vejam todo esse ecossistema, todas essas visões, a visão, a eficiência, a operacionalidade, tudo. Isso é Value Stream Management. Ok? Seguimos aqui. Eu coloquei aqui, eu acho que eu consegui colocar uma ideia melhor do que colocar aqui uma parte escrita, mas toda esta parte aqui é importante para vocês terem essa visão de value stream e não ter só uma visão de implementação de uma solução de agilidade ou mais. A nossa solução engloba todas essas visões. Então, por isso que está baseado no Value Stream. O Value Stream Management é uma parte, ou seja, ele vem do Lean Transformation, né? Que justamente os conceitos de Lean é entregar a máxima capacidade, o máximo valor com o menor número de recursos possíveis. Então, isso é o Lean Transformation. Lógico, vocês
tem aqui, deve ter pessoas muito bem especializadas em Lean Transformation, então eu não quero ir mais além sobre isso, tá? Mas o entendimento comum aqui é isso, né? É entregar o máximo valor aos clientes, né? Verificando várias nuances, várias perspectivas para compor o plano e entregar isso, e não tendo apenas uma visão dos times, da operação, mas como um todo, né? Entregando e integrando vários tipos de temas estratégicos e pessoas, processos e ferramentas. Perfeito? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui justamente esse slide para justamente ajudar quando algum de vocês, alguma parte de de vocês estão numa conferência ou um contato com clientes, e eu tentei mapear, que lógico não está todo mapeado, mas queria passar para vocês numa conferência com clientes ou justamente uma conversa com executivos. Quais são os principais pontos que podem ocorrer para uma discussão de VSM, para uma discussão da solução Clarity como Riley, ou somente Clarity? Não há problema de ter uma ou outra, mas eu quis passar aqui justamente esse ponto para vocês, digamos assim, treinarem os ouvidos para ficarem, digamos, com uma expectativa. Não, eu posso ajudar vocês nessas dúvidas e nessas necessidades, né? Então, digamos, nos diversos pontos na parte vertical, né? Várias ferramentas para concluir o trabalho. Isso é uma coisa que ocorre muito em agilidade, quando está em business agility. Para eu compor uma estratégia ou compor uma parte pequena de implementação, eu preciso de várias planilhas, outros sistemas, e muitas vezes isso ainda realmente não fica claro, e aí começa a se perder oportunidades, começam a verificar que justamente o gestor de produtos não tem a capacidade para poder entregar, não tem o perfil correto para colocar, né, parte para poder entregar digamos assim, parte do ou tecnológico funcional para compor a parte de desenvolvimento, né? Ou justamente o time não está entendendo ainda o que é para finalizar, ou simplesmente ele está fazendo por fazer. Então vejam todas essas nuances e essas perspectivas para que vocês tenham pelo menos um entendimento e um início de speech para começar uma conversação em torno de VSM. Ok? O que se propõe a nossa solução, então? Veja, eu tenho aqui basicamente, não um framework, mas basicamente os principais modos de você ter as funcionalidades e o que cada parte dessa funcionalidade pode entregar e ajudar os clientes. Então, vejam, hoje eu quero colocar muito, vamos começar aqui da parte central, que é isso que a gente começou a falar até esse momento, e depois crescendo para a parte acima e ao redor. Então, vejam, queremos tratar, a Broadcom, nossa solução de VSM, quer tratar justamente o gerenciamento de portfólio, a expectativa dos executivos, da média gerência, em entender a missão, valores, a estratégia num certo tempo, como isso posso colocar em produtos digitais, e o que eu tenho que fazer para entregar esses produtos digitais que vão endereçar a essa estratégia, as diversas nuances da missão que os executivos estão pensando em fazer. Então eu tenho muitos pontos importantes, principalmente roadmaps e hierarquias, né? É muito importante ter esses dois pontos na parte de modelagem do que eu preciso entender e verificar tudo em várias perspectivas, investimento, prazos, riscos, o que eu tenho que colocar para que a estratégia, o que foi pensado no meu planejamento esteja mapeado e modelado. E como priorizar isso, como verificar se eu tenho a viabilidade, né, de poder entregar tudo isso. Então, dois pontos muito importantes na nossa solução. Lógico, outras partes importantes, times, a colocação de horas, a verificação de capacidades, o gerenciamento de recursos, né, para entregar toda esta parte de modelagem e estratégia. E eu quero já aqui puxar aqui para vocês para o dia 20 de abril, onde o Caixeta vai falar muito da agilidade e como os times,
né, vão poder ajudar a entregar a estratégia e como foi feita a priorização desses roadmaps em diversas perspectivas, como ou em épicos, ou temas estratégicos, e como isso está chegando na visão da equipe de desenvolvimento, está chegando na operação. Então, não percam ainda, dia 20, é onde que vai ter que se complementar a solução como um todo. Desses pontos principais, vejam que eu tenho ainda a flexibilidade. A nossa solução é muito flexível no sentido que, mesmo eu não tendo tudo na parte onde eu tenho a solução, ok, aí falta um pedaço, ok, temos conectores e temos como ter a capacidade de entregar e pegar mais informações para eu ter essa visão inteira do que ele precisa entregar, do que de todos os times precisam para fazer. Então, eu vou me entregar com Gira, vou me entregar com GitHub, vou me entregar com qualquer outro sistema onde faz parte. Às vezes, você está rodando e está lá no meio da sua sprint, vai começar na parte de qualidade. Então, vou precisar entregar e ver a parte de integração de processo de automação entre GitHub, né? Ou o Jenkins. Então, ou seja, eu vou precisar de alguma parte para poder pegar a informação que está faltando ou passar isso, e vice-versa, porque a informação é bidirecional. Então, vejam o quanto é flexível e poderosa a nossa solução, no sentido de ter a informação correta e a visão correta, o tracking, de saber como está indo tudo isso. Então, neste framework como um todo, é o que o Value Stream vai poder ajudar. E tudo isso, esse tracking, saber a saúde da implementação, a saúde, ou seja, a visão entre todos, para poder colocar cada parte, ou seja, cada parte, cada time, cada camada da estrutura está evoluindo e sabendo onde está, e todos estão na mesma página. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu estado e vou poder entregar, né? Com qualidade e segurança. Perfeita? Então, esse, digamos, seria o nosso framework da nossa solução como um todo. Voltando um pouco aqui, e é onde eu quero desmistificar nesse sentido que a solução vai de endereçando tanto a parte de estratégia quanto a parte dos times. E vejam a evolução ao longo de toda a cadeia, em cada camada. Vamos começar aqui justamente na parte de pessoas, ou seja, as várias views, as várias perspectivas que cada uma deles e a expectativa de entregar vai se vendo e vendo a estrutura de como eles vão podendo se movendo e entregando a necessidade da esquerda para a direita, digamos assim, de o que temos que fazer e na visão de cada um, né? A visão a longo, médio e longo prazo. Estou entregando os meus valores, a minha qualidade está indo certo, as pessoas corretas, o meu investimento, o que é necessário para poder verificar isso, ou seja, essa visão dos executivos é muito... E eles estão priorizando conforme o negócio está esperando o valor entregue ao longo de um ponto. E isso vai caminhando, né, justamente nesta parte aqui, a visibilidade para os executivos, a eficiência operacional, né, e o alinhamento entre todos. Então, vejam que a solução caminha nessa direção e vai interceptando todas as camadas, todos os pontos, os principais pontos chaves aonde cada um precisa ter a informação correta, né? Veja a média gerência ou a área de os POs verificando aonde eles vão se interagir, aonde é sensível a informação e onde ele precisa ter a informação. E como estava dizendo para vocês, não? Mesmo se eu não tenho toda a informação necessária já no meu modelo e tudo que eu coloquei dentro do Clarity, eu tenho isso como colocar com os conectores e ter a informação vindo de outros lugares. Perfeito? Muito importante ter numa implementação de VSM, de Value Stream Management, a visibilidade, alinhamento e eficiência, que é o que nós compomos aqui: visibilidade, alinhamento e eficiência. Então, vejam os casos de uso que nós temos em casos mundiais, e não só nesses, e eu aconselho e ainda peço muito para vocês entrarem em www.broadcom.com/,
Value Stream Management, os casos de uso que outros clientes implementando. Vejo que para cada cliente ou para cada, digamos, vertical que eles se incluem, a Amnam, por exemplo, é uma empresa, é uma das maiores empresas de insurance, ou seja, né, de insurance dos Estados Unidos e Reino Unido. Vejam que ela precisava ter a visibilidade e ela colocou isso aplicando o SM. A Honda queria um alinhamento entre as diversas partes de engenharia. Veja que a Bond queria acelerar a transformação e colocar a redução de custos com menor, ou seja, praticamente a implementação de Lean Transformation, utilizando justamente o VSM. Nas mais diversas funcionalidades que o VSM pode entregar, vejam que os clientes pegam o melhor deles para poder implementar o que eles realmente precisam, tá? Não precisam pegar como um todo, mas o que precisou de necessário para a implementação. E como pode começar pequeno e você escalando para as outras modalidades, outros módulos. Perfeito? Então, isso é muito importante e legal de vocês colocarem isso e ler e verem para cada outros verticais, outras empresas, como vocês implementaram, ok? Eu quero, voltando no nosso slide de funcionalidades e frameworks de implementação, eu quero colocar esta parte onde o Clarity vai ajudar. O Clarity vai ajudar a endereçar as diversas necessidades e as diversas pontos de apoio na implementação de um VSM. Então, o Clarity vai fazer esta parte aqui, ok? Dia 20, o Cajita fala com vocês sobre a parte de agilidade, mas as duas são partes integrantes da nossa solução como um todo, tá? 3 pontos importantes que eu quero colocar para vocês na implementação e uso do Clarity. Ele é simples de usar, com uma interface única. Ela é muito, as cores são feitas propositalmente para ter a navegabilidade entre os modos e funcionalidades fácil de acesso, muito rápido de entender. A usabilidade, ou seja, você pode colocar vários modos, vários pontos, ou seja, ele é fácil de usar, é fácil de você configurar, e tudo isso é graças à nova interface que está sendo desenvolvida desde a versão 15.9.3, não é verdade? E justamente no sentido de poderoso aqui, é a capacidade e a flexibilidade de ter toda a informação que você necessita. Se eu não tenho nas próprias bases do Clarity, eu posso agregar isso de uma maneira simples. Então, 3 pontos importantes para você pensar quando você vai falar sobre Clarity aos seus clientes, falar de Clarity numa reunião com os usuários e tudo mais, mas 3 pontos importantes que eu quero colocar também na perspectiva, que ele é simples, usável e poderoso, mas que ele é fácil e justamente na estratégia, no planejamento e na execução. Então, vejam, eu tenho que começar de uma maneira e modelar o negócio, modelar a estratégia, como que vai implementar os valores, justamente os principais pontos da estratégia elaborada pelos executivos, e eu vou colocar isso através no meu ponto de estratégia, justamente no meu nível de hierarquia multinível. É muito importante isso. Muitas das soluções do mercado não são multinível e eu não tenho essa visão para declarar e colocar no meu modelo tudo que é necessário para a implementação da minha estratégia. E isso é muito importante colocar esse ponto forte no Clarity. Outro ponto muito importante nos roadmaps, como priorizar, como você verificar o ciclo de desenvolvimento, mas não no sentido da parte de desenvolvimento das equipes ágeis, mas justamente na parte conceptual de o que é necessário, em que estado que eu estou para implementar a estratégia. Ok? Os principais atributos necessários para isso. E você faz isso através de roadmaps, como priorizar. Você tem como colocar aqui cenários what if, verificando se para cada parte das suas principais iniciativas e principais pontos que você colocar isso em épicos estratégia, digamos assim, você vai poder priorizar e colocar em cenários what if, colocando em perspectivas ou financeiras, ou de capacidade, ou por recursos, ou por maior valor e benefício. Você pode fazer esse sorte e essa categorização via roadmaps, e isso vai te ajudar muito nessa concepção e priorização. Perfeito? Douglas, só te interromper um pouquinho, tá, pessoal? Aqui é bom
frisar um pouco nesse contexto onde a gente está falando de roadmaps, por que isso é tão importante, tá? O que é mais comum nas empresas é quando eles têm geralmente um timeline de lançamento, de evolução de produto, de projeto, iniciativa, do que quer que seja, né? Mas porém eles não sabem o que vem primeiro e não sabem o que depende o que depende do outro. Do tipo, eu quero lançar algo, mas antes de lançar algo, eu tenho que o meu produto ou alguma coisa que compõe esse produto esteja pronta. Então, o Clarity, ele te dá essa visão justamente nesse ponto do roadmap, porque ele interliga as dependências. Eu não sei se ficou visível para todos, mas você consegue reparar que tem umas linhas que tem uma ponta de setinha, onde fala, ó, esse produto, ou esse projeto, ou essa iniciativa depende desse aqui para estar pronta. Então, isso ajuda bastante quando você vai olhar, principalmente o gerente de produto, dá essa visão mais macro de tempo e também de dependência de produto. Então, é muito poderoso essa visão, tá bom? Douglas, desculpa te interromper, mas achei que É essa isso. parte de dependência é um diferencial muito grande nosso. Sim, é uma funcionalidade muito poderosa, muito importante ter essa visão de roadmaps para priorização das iniciativas. Outra perspectiva da estratégia é a parte de planejamento. Um dos pontos fortes nisso é você ter essa visão de planejamento e verificar quais são o investimento necessário, o quanto que eu posso agregar, quanto isso vai me custar para implementar uma estratégia. Então, veja, fazer um planejamento de custos que vai envolver licenciamento, equipamento, pessoas e qualquer outro ponto, né? A diversificação entre CAPEX e OPEX, ou seja, esta visão da parte financeira é muito importante e vai tomar a decisão se isso é viável ou não, se essa iniciativa que está atrelada à estratégia, um épico, vai ser viável agora ou não, ou seja, esse tudo em análise, tendo essa informação consolidada, é muito importante para uma tomada de decisão. Né? Vai além do que você vai pensar somente na parte de desenvolvimento ou o que você tem que planejar, ou seja, é um ponto, uma perspectiva importante para você ver a viabilidade do seu portfólio, ok? Ainda na parte de planejamento, que eu já comentei isso, a capacidade de você verificar e ter esse gerenciamento dos recursos, qual é o perfil necessário para cada etapa do meu desenvolvimento, digamos assim, né? Eu tenho essa pessoa interna, ela está disponível, esse recurso ou esses times estão alocados e tem horas disponíveis para começar uma nova iniciativa. É muito importante esse balanço, verificar a capacidade e disponibilidade. Então, essa visão integrada é muito importante no seu planejamento. Então, já falei de execução, estou falando do planejamento, verdade? Desculpa, falei da estratégia do planejamento e agora eu vou falar também daqui a pouquinho sobre a execução. Então, continuando no planejamento, eu tenho ainda quais são os riscos atrelados para cada uma das etapas atreladas à estratégia. Da estratégia, você vai colocar em N subdivisões tudo o que é necessário para você compor essa estratégia. Então, para cada uma dessas etapas, digamos assim, no seu modelo, quando você cria um modelo, você pode atrelar quais são os riscos e você mapeando esses riscos, você vai poder mitigá-los ao longo ou na parte, ou mesmo antes no planejamento, ou mesmo antes quando você está fazendo a execução. É muito importante ter essa visão para todos os riscos associados na implementação da sua estratégia. Perfeito? Agora, falando de execução, no momento da execução é importante ter a visibilidade, ver o status e o andamento de cada uma das etapas para compor o seu plano. Ou seja, eu não posso simplesmente colocar isso e especificar, esperar o incremento de produtos sendo pronto naquele release ou naquele sprint, para depois tomar uma visibilidade e não ter o status. Então, é muito importante ter essa visão, né? E muito de muito ajuda pela nova interface do Clarity, onde eu vou ter essa percepção e ter um status no primeiro momento, nessa visão, ou seja, nesse Kanban board aqui, digamos assim, ter um primeiro visão de status. Opa,
eu consigo ter uma visão status muito rápido para você verificar o andamento e tudo. E lógico, você clicando em cada uma delas, você vai ter a visão em detalhes e muito mais. E isso pode ser colocado a tanto nível de perfil de um usuário, ou por um grupo, ou por mensagem do Clarity. Então, ou seja, a disponibilidade da informação e a colaboração é chaves dentro do Clarity. Perfeito? Douglas, pode só manter essa tela aí, só querendo fazer um adendo, tá? Imagina, pessoal, que você tem vários projetos, a empresa ou cliente de vocês tem vários projetos, não conseguem saber como estão os projetos no detalhe, mas é importante passar uma visão de o que está on track, o que tá acontecendo corretamente e o que não está acontecendo corretamente, e você ter esse que a gente está chamando de cockpit executivo, tá? A gente coloca esses nomes também para os nossos clientes, onde ele consegue olhar e tomar a decisão naquele momento. Né? Então, esses cards não são só exatamente uma visão, eles têm algumas interações dentro dele, onde você pode saber qual é o risco, você pode saber a aprovação, você pode saber se quem do projeto ou o que precisa de ajuda e quando. Né? Então, isso possibilita muito você no processo de tomada de decisão. Então, isso é muito poderoso na mão, vamos supor, de um PMO, por exemplo, então, dentro de um VMO também, tá? Então, você consegue endereçar bem essa questão de saber como está o projeto em global, enterprise meio da sua corporação como todo, ou também como de um setor somente, que ele tem várias linhas de negócio, vários produtos, e está tocando isso aí, então você consegue ter essa visão também. Então, ambos os cenários é possível atender dessa forma. Beleza? Douglas, desculpa Legal. novamente aí, Douglas. Perfeito. Então, também vejam que a visão, né, digamos, o Kanban está muito intrínseco dentro da nova interface, então eu vejo que eu posso priorizar, ou mesmo uma nova demanda, e disso eu crio as ideias, das ideias eu posso criar e transformar isso como parte das várias ideias, itens para um projeto, e daí o projeto ajudar e colocar isso dentro de um produto. Então, eu tenho N nuances para você perceber e colocar o que é necessário de visualização e colocar exatamente a informação exata e correta para o status, para verificar a execução e o andamento da sua implementação. Ok? Então, isso é muito importante colocar os prazos, os riscos, ou seja, tudo nessa mesma visão, com uma colaboração entre todos. Tá? Então, vejam a parte que você coloca nos scoreboards para justamente você verificar as métricas, verificar o andamento, o status, ter a colaboração deles e verificar justamente colocando mensagens para verificar se isso está realmente sendo feito ou não, ou seja, eu tenho a capacidade de colocar, integrar as equipes e colocando tudo que é necessário numa mesma view, numa mesma interface. Então, vejam que isso ajuda num modelo de agilidade, né? O teamwork é muito importante, eu comentei agora, mas vejam que vocês podem colocar, ter as conversações entre equipes no mesmo projeto, e vocês podem colocar isso, tudo que for necessário para ter a colaboração. Eu posso anexar documentos, posso colocar até partes da conversação, e isso tudo fica gravado nesta parte para cada estágio que vocês precisam numa implementação. Perfeito? Mesmo assim, mesmo que eu não tenha justamente um PMO, um PO ou a parte justamente de um executivo não tenha exatamente o que está ocorrendo lá na base ou na operação com os timizagens, eu tenho como colocar o status, o andamento em cada uma das etapas das minhas funcionalidades, do que eu preciso, alinhando com que parte que eles estão fazendo na parte de desenvolvimento e operações. Então, vejam que eu tenho cada um dos meus estágios de desenvolvimento na parte funcional, do que os times estão executando, do que eles estão fazendo nesse momento e o status deles. Então, vejam que a parte de ter a informação correta, né, e onde eles estão neste momento é muito importante, às vezes, para um executivo ou uma gerência média saber o status, e você pode colocar isso acessando a ferramenta, e não, às vezes, participando de N calls, N conferências durante os dias ou semanas. Perfeito? Então, a colaboração e a disposição da informação é muito importante aí. Tá?
Mesmo que vocês não queiram colocar isso aí, a disponibilidade de trabalhar com telefones celulares mobile é muito importante. Então, vejam que os times podem colocar os recursos, podem colocar as horas alocadas e o quanto que está desenvolvendo para cada tarefa, que depende de digamos, da sua implementação, né? Então, mesmo assim, eu posso colocar por time ou por recurso, o total de horas expendidas, e eu posso colocar também, justamente agora, principalmente, que foi desenvolvido e disponibilizado na versão 16.1, é justamente a aprovação, uma aprovação através de um processo. Então, justamente as pessoas envolvidas para que o processo ou uma atividade ocorra e vá para frente, eu posso aprovar isso através de mobile, telefones celulares. Uma funcionalidade que foi feita agora, ok? Este é o ponto principal de tudo que a solução, né, vamos disponibilizar no mercado. Essa é uma visão que eu quero muito que vocês, se tiverem que colocar um slide só e mostrar para tudo que justamente a nossa solução faz, e principalmente com o Clarity nessas primeiras partes, é o que vocês podem disponibilizar e mostrar para os clientes ou mostrar tudo. A traçabilidade, a simplicidade de utilizar e a escalabilidade de colocar dos times, a expansão dos to-dos, o que é necessário fazer para o dia, para a semana, os principais marcos para colocar, né? Os principais pontos onde tem que colocar processos e tudo mais, e automação, ou seja, as principais características e tudo que a solução entrega está nesse roadmap overview. Acho que é muito importante ter esse slide como ponto de referência para o início de uma conversação, mesmo que não seja para os times, né, digamos, mais técnicos, mas essa visão para mostrar justamente tudo que as capacidades que tem, tudo que eu falei agora num único slide para vocês terem essa conversação com seus clientes, tá? Como que é disponibilizado o Clarity por plataforma? Nós temos como colocar em SaaS, e isso é por subscrição, e vocês podem, e é disponibilizado pelo Google Cloud Platform, ok? E vocês sabem como que é disponibilizado a multiplataforma do Cloud, do Google, né? A segurança, a disponibilidade e tudo mais, né? E mesmo assim, se algum cliente gostaria de utilizar a sua ambiente Clarity on-prem, é disponibilizado em Windows, em Linux, e os principais bancos suportados são Oracle, SQL e Postgre, ok? Lógico, numa discussão de plataforma e arquitetura, contatem a gente para a gente poder ajudar, ou justamente a Corp tem o pessoal capacitado para ajudar nessa parte de informar e elaborar uma arquitetura correta. Perfeito? Quais são os tipos de licenciamento do Clarity? Né? Temos o Full, Restrict e o View Only. Essas são os principais pontos para vocês pensarem quando vocês vão falar de licenciamento para o Clarity, ok? Qualquer outro ponto além disso aqui, também, por favor, contatar, né, justamente a equipe da Corp, né? E também nós estamos aqui para auxiliá-los. Mas essa, digamos, é um overview importante para vocês saberem como está disponibilizada a plataforma, tá? Caixeta, algum ponto mais? Não, isso aí. Isso aí, só falando questão do tempo, tá? Ok. Minuto a mais gente... para o Merchan. Somos Exato. líderes dos principais meios que fazem pesquisa e mantêm a disponibilidade e digamos, mobilizam os clientes para a VSM. Então, vem o GigaOn, temos aqui o Gartner, temos o IDC, a pesquisa do IDC, temos né, e outros centros informando como nós somos líderes nesta digamos, na implementação e ter o Value Stream como nosso propulsor de solução. Perfeito. Dúvidas, comentários? Acho que a gente pode partir aí para algumas respostas. Tem algumas perguntas aí no chat. César, você pode conduzir isso aí? Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu estava acompanhando. Teve algumas interações aí que já foram respondidas. Deixa eu ver. Isso. Tem aqui uma do Ricardo Bolbi. Quem são os principais concorrentes, pessoal? Beleza. Douglas, eu vou responder essa pergunta. Se tiver qualquer
adendo, né? Nós temos hoje, né? Nossos concorrentes são HP com PPM, tem ServiceNow com o módulo de PPM dele, então temos essa concorrência, né? Alguns citam também como a Monday.com, mas eu consigo endereçar isso de uma forma diferente, porque acredito eu que os principais concorrentes são esses, tá? Tanto a ServiceNow como a HP. Temos a PlanView também, né? Sim, o Pra Gira comentar. também. Gira, né? Mas eu quero, se vocês depararem com isso, contatem, por favor, na equipe da Corp e também estamos aqui para auxiliar para ver a nossa diferenciação é a plataforma como um todo, entendeu? É a implementação do VSM e essa distinção do portfólio e a integração com os times ágeis. Então, se vocês depararem, contatem a gente para colocar os diferenciais, o porquê que a nossa solução é superior. Ok? Legal, maravilha. Bom, aqui no chat não sei se alguém tem mais alguma, mas a gente já está extrapolando aqui o tempo. Eu queria passar a palavra para a Karen, acho que ela vai dar mais algum recadinho, e depois a gente encerra, tá, pessoal? Perfeito. Oi, pessoal. Gente, estou aqui para agradecer a presença de todo mundo que participou aqui dos nossos webinars, que tem participado também dos outros webinars. Não acabou por aqui, a gente tem mais webinar vindo por aí, tá? E aqui, só para lembrar vocês, quem está participando daqui do webinar e está inscrito nos webinars vai ganhar, então, um brinde de participação do webinar, tá bom? Na semana que vem, a gente já vai começar a fazer os próximos envios. Então, na semana que vem mesmo, vocês já vão começar a receber o brinde de vocês. Tá bom, pessoal? Agora eu vou passar para o Rina, que ele vai dar um recado final para vocês. Muito obrigado, Karen. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença aí do Douglas, do Caixeta, nessa brilhante apresentação sobre o Clarity. Acho que foi bem esclarecedora, vamos dizer assim. Eu acho que todo mundo pôde tirar as dúvidas, e a ideia é justamente essa, pessoal, que vocês tirem dúvidas, que vocês vejam o que nós temos dentro do nosso portfólio para oferecer para cada um de vocês. Eu acho que as oportunidades são imensas, existem várias oportunidades no mercado para a gente continuar fazendo negócio e crescer cada vez mais com a nossa atuação dentro dessa linha Bródico, tá? Muito obrigado também pela participação de todos vocês. Sem vocês, a gente não poderia fazer esse webinar, porque realmente não teria sentido algum. Então, muito obrigado pelo tempo destinado, pela presença frequente de muitos de vocês. E, como a Karen disse, nós temos mais alguns webinars para acontecer. Conto com vocês, conto com a presença de todos. E muito, muito obrigado mesmo pela participação. E, principalmente, meu muito obrigado novamente ao Douglas e ao Caixeta pela brilhante apresentação. Tá? Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa Páscoa para todo mundo, tá? E um bom feriado aí pela frente. Um abraço